Olá pessoal, aqui é o professor Devanir, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para a gente falar da nossa segunda atividade daquele material em preto e branco que foi impresso pela escola, tá? Lembrando, não estou falando daquele caderninho de capa colorida, tá? Eu estou falando daquela apostila que a escola imprimiu e que está em preto e branco para a gente verificar a segunda atividade sobre ela. Lembra que na última aula que eu gravei para vocês, nós falamos aqui da atividade 9, Desbravando a Língua. Agora a gente vai falar sobre a atividade 19, que é Refletindo sobre o Eu e o Mundo, tá bom? Eu vou ajudar vocês com essa atividade, vamos lá para ela então. A primeira atividade, nós temos aqui um pequeno trecho do livro Percy Jackson, Ladrão de Raios. Fica a dica aí para quem quiser, tiver curiosidade de ler, são livros bastante interessantes. Esse é o livro 1, tá? Da coleção. E nós temos aqui o seguinte trecho que vocês vão fazer a leitura, tá? Eu não vou fazer a leitura para vocês, porque, como eu disse, pode acabar enrolando muito, tá bom? Leiam com atenção esse trecho aí, é bem bacana, para a gente poder discutir sobre ele, ok? Nós temos aqui a pergunta A. No texto em questão, o herói da história, Percy, encontra-se numa situação complicada. Na sua opinião, essa situação se trata de uma brincadeira consensual, ou seja, que ambos os envolvidos concordam em participar e se divertem? Justifique sua resposta com elementos do texto. Então, o que eu quero saber na questão A é que, de acordo com o que está acontecendo aqui no trecho do livro, eu quero que você me coloque aqui se essa brincadeira que está acontecendo, se as pessoas envolvidas nessa brincadeira, se elas estão concordando em participar dessa brincadeira. Se essa brincadeira está sendo divertido para todo mundo que está participando dela. Ou se tem alguma coisa ali que não é bem assim, tá? Não é bem desse jeito. E aí você vai justificar a sua resposta com elementos do texto. Então você vai responder se é consensual ou não, né? Ou seja, se as pessoas estão concordando em participar ou não, se todo mundo está divertindo ali na brincadeira ou não. E além disso, você vai ter que procurar elementos do texto que comprovam a sua opinião, que comprovem a sua resposta. Não necessariamente você precisa copiar um trecho, uma frase do texto. Então aqui eu vou lá no texto e vou tirar um trecho do texto para responder essa pergunta. Não, porque tem a parte da sua resposta e aí depois você vai colocar elementos do texto aqui que comprovem, tá? Inclusive você pode falar desses elementos do texto usando as suas palavras também. Você não precisa copiar um trecho necessariamente. Você pode falar, porque no texto está falando isso, isso e isso, né? Então você vai justificar a sua resposta de acordo com o que você viu, com o que está no texto. Depois, nós temos aqui a letra B, que nós temos aqui um verbete de dicionário. Aqui ele está trazendo o significado da palavra violência, tá bom? Ela é um substantivo feminino e nós temos aqui algumas possibilidades aqui, né? Qualidade ou característica de violento, ato de crueldade, emprego de meios violentos, fúria repentina, coação que leva uma pessoa à sujeição de alguém. Essa última fala aqui, pessoal, coação é uma espécie de ameaça, né, algum tipo de intimidação que faz com que uma pessoa se sujeite a alguém. Então, para eu coagir alguém, eu posso ameaçar bater nela, por exemplo. Eu não preciso bater necessariamente. Isso também é um ato de violência, tá? Se eu estou ameaçando ela de bater, ou de agredir, ou de fazer qualquer coisa, né? E se essa minha ameaça está fazendo com que ela aceite a minha ideia, está fazendo com que ela concorde, com que ela aceite o que eu estou falando, isso é um tipo de violência, isso é uma ameaça, tá? Isso é uma coação. Beleza, aí nós vamos para a pergunta. A situação representada no trecho do livro Percy Jackson, Ladrão de Raios, pode ser considerada uma ação de violência? Que elementos do texto comprovam isso? Então, nós temos aqui a classificação de violência e de acordo com o que o verbete do dicionário está falando. Então, aquela situação que vocês leram ali no começo da atividade, no trecho do livro Percy Jackson, tá? Aquela ação lá que aconteceu lá pode ser considerada violência? Mais uma vez eu quero que vocês vão me responder, né, se sim, se não, né, e vão justificar o porquê, falando a resposta de vocês, mas utilizando aqui coisas, né, exemplos, elementos que estão no texto para comprovar a sua resposta.
Depois nós temos aqui, e mais um erro aqui de digitação, na hora que eles fizeram aqui, ó. Letra A não é, letra C, tá ok? Na sua opinião, a violência pode ocorrer por meios não físicos? Em caso positivo, cite exemplos. Então, eu quero, aqui é a sua opinião, é o que você acha de acordo com o que você já viu. Então, a violência, ela pode acontecer por meios não físicos, ou seja, para que seja violência, eu não preciso ter que bater em alguém? Ou, na opinião de vocês, não. Violência é só quando tem agressão física, quando envolve meios físicos, tá? Então, vocês vão falar, né, o que vocês acham e vão citar exemplos de casos que vocês acham que seja, tá bom? Depois nós temos aqui um trecho de outro livro, O Extraordinário, de R.J. Palácio, tá? Tem até o filme, né? Fica a dica aí também para vocês assistirem o filme, para lerem o livro, que é sensacional, é muito legal. Façam a leitura aqui desse trecho, tá? Por favor, para a gente poder dar sequência. Aqui eu estou contextualizando um pouquinho para vocês essa situação do livro, tá? Eu acho importante para que vocês conheçam a história. O livro em questão retrata a história de August, um garoto que nasceu com uma deformação facial, tendo inclusive passado por diversas cirurgias plásticas. Aos 10 anos, começa a frequentar a escola regular e é obrigado a conviver com outras crianças e com julgamento sobre sua aparência. Então ele tem uma aparência diferente das demais crianças porque ele nasceu com uma deficiência facial, tá bom? Uma anomalia, uma deformação. E aí eu quero que vocês respondam aqui, ó. Levante hipóteses. Por que August tinha no Halloween sua festa favorita, preferindo-a inclusive ao Natal, quando as crianças geralmente recebem presentes? Então ali no trecho que vocês vão ler, né, esse trecho aqui, ó, esse trecho aqui, eu quero que, com o que está ali, vocês vão levantar hipóteses, vocês vão imaginar uma possibilidade, ok? Por que vocês acham que ele preferia o Halloween, inclusive ao Natal? O Halloween era a festa favorita dele. Por quê? Né? Dá para deduzir isso de acordo com o que ele está falando no texto lá. Depois nós vimos aqui para a letra, se eu não me engano, aqui é a letra C, D, E. Essa aqui é a letra E, tá? Tá errado aqui a letra. Letra E. Na sua opinião, as outras pessoas podem ter influenciado na autoestima de August, de se sentir diferente? Que possíveis ações as outras pessoas poderiam fazer para evitar esse sentimento de rejeição? Pessoal, aqui é a opinião de vocês, mas, mais uma vez, cuidado, não é porque é a sua opinião que qualquer coisa vale, tá? De acordo com o que a gente vê no texto, de acordo com até com o que vocês convivem na escola, né? A nossa realidade também dá para usar, para pensar nessa resposta. Então, vocês sabem que, de acordo com o que vocês vão ali, o August, ele não tem uma autoestima muito grande, tá? Então, vocês acham que a autoestima dele é só por causa do problema dele, ou vocês acham que a forma como as outras pessoas se comportam influencia na autoestima dele? E que possíveis ações essas outras pessoas podem, né, ou poderiam fazer para evitar esse sentimento de rejeição que ele tem? Né? Então ele tem um sentimento de rejeição, ele se sente inferior, correto? Então eu quero que vocês me respondam se esse sentimento de rejeição dele, de se sentir inferior, se ele teve influência das outras pessoas e o que as outras pessoas poderiam fazer para evitar que ele tivesse esse sentimento, tá? É isso que eu quero que vocês respondam aqui. Depois eu tenho aqui outro verbete de dicionário com o significado da palavra empatia, tá? Vocês já devem ter ouvido falar também, ok? Temos aqui alguns significados, ó. Habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa, compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações dos outros, tá? Esse de outrem se refere dos outros. Qualquer ato de envolvimento emocional em relação a uma pessoa, a um grupo e a uma cultura, capacidade de interpretar padrões não verbais de comunicação, sentimento que objetos externos provocam em uma pessoa. Então, empatia, nós temos aqui diversos significados, alguns deles bem relacionados ao que a gente está vendo aqui. Vamos para a questão então, que eu já nem lembro que número que é, que esse dia aqui está errado.
Qual a relação de sentido entre o verbete de dicionário, esse aqui, tá? Eu estou falando desse verbete de dicionário aqui, o da empatia, e as ações das pessoas que contribuem no dia a dia para que ocorram situações como as vivenciadas por August e Percy Jackson? Vamos lá, pessoal, porque essa questão aqui é a mais difícil da atividade e vocês precisam entendê-la bem. O que eu quero que vocês me respondam aqui está relacionado aos dois textos que vocês leram, aos dois trechos. Tanto o trecho do Percy Jackson quanto o trecho do August, do Extraordinário. Tá? Então eu quero que vocês me respondam para mim aqui o que as ações das pessoas, tá? Tanto lá no trecho do Percy Jackson quanto no trecho do Extraordinário, lá vocês viram que teve ações de outras pessoas, né? Essas pessoas agiam e provocavam sentimentos ali nos personagens, né? No August e no Percy. Vocês responderam questões sobre isso, sobre essas ações dessas pessoas, inclusive. O que eu quero que vocês pensem como que essas ações dessas pessoas, né, o que a ação dessas pessoas nos dois trechos tem a ver com empatia que está falando aqui no verbete de dicionário. Então eu quero que você mostre para mim uma relação entre a empatia e a ação das pessoas, tanto na história do Percy Jackson quanto na história do August, do Extraordinário. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. É isso, a atividade não é difícil, é só vocês se concentrarem que vocês conseguem. Beijo e abraço a todos e até a próxima.